5940, ou através das redes sociais, ou também através do mural de recados do programa Toda Tarde. Basta você acessar o site Transamérica, está na tela, transamerica.tv.br. Aí você pode encaminhar a sua pergunta e também manifestar o seu pensamento a respeito. Ok? Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui nesse programa, né? E bacana. Vamos tentar falar aí sobre esse massacre aí do dia 29 de abril. Nossa, que palavra pesada, né? Massacre. Quando a gente fala em massacre, né? O que vão pensar? Vão pensar que realmente foi tudo isso? Mas é verdade, nós tivemos o destaque internacional. Curitiba e o Paraná foram notícia no cenário mundial, na imprensa do mundo inteiro. Uma péssima notícia, uma referência extremamente negativa. Professor Jamal, na tua opinião como advogado e professor, você acha que precisava ter chegado o rumo como chegou? Mas de jeito nenhum. Foi totalmente absurdo, desde do porquê começou aquele confronto, totalmente absurdo. É uma prática da ditadura, foi uma prática ditatorial que nós vimos aqui no Paraná. Uma coisa totalmente absurda. O povo ser impedido de entrar na Assembleia Legislativa é a casa do povo. O que diz a lei? A lei faculta que nós, cidadãos, temos o direito de assistir um plenário na votação? Sim, perfeitamente. Nós temos lei estadual falando expressamente sobre isso e nós temos a própria Constituição garantindo o nosso acesso a essas entidades, e principalmente em dia de votação, e garantindo a nossa livre manifestação. Eu como cidadão, você como cidadão tem o direito de ir lá na Assembleia e manifestar sua opinião, dizer que é contra, sou contra o projeto, sou a favor do projeto. Você nunca, de forma alguma, pode ser impedido de você exercer a sua livre manifestação. E qual foi a justificativa que eles deram para não deixar os professores entrar nesse dia para manifestar o pensamento deles? Perfeito. A justificativa formal, né, foi a invasão que teve lá em fevereiro. Então essa invasão, os professores entraram, acabaram atrapalhando uma das sessões, impediram a votação, né? Então, a partir dessa situação, o judiciário autorizou o uso da força policial, autorizou o impedimento da entrada da população na Assembleia. Agora, uma coisa eu quero destacar, essa decisão do Poder Judiciário não é porque é do Poder Judiciário que ela é legítima. Ela não foi legítima, ela é totalmente ilegal, totalmente arbitrária. Ou seja, lamentavelmente o Judiciário compactuou com o nosso governador nesse ponto, por isso que eu digo, nós vimos aqui o renascimento de um Estado autoritário. Pois é, você falou algo que realmente chama atenção. Quando o Judiciário compactua com ações pró-governo, ele não está, de certa forma, rasgando a Constituição? Perfeito. Não, com certeza. E eu sempre gosto de destacar, a gente vai falar da questão da violência policial, mas eu sempre gosto de destacar que, infelizmente, lamentavelmente, é tradição no Brasil você usar as forças de segurança contra a população. Não é a primeira vez que isso acontece. Nós tivemos todo um regime militar, cerca de 20 anos, a polícia sendo usada para torturar, para massacrar, para fazer a censura a todos os meios de comunicação. E nós tivemos episódios na história do Brasil extremamente lamentáveis. Canudos, por exemplo, foi um massacre da população brasileira praticado por forças de segurança. Não precisa ir longe. Aqui no Paraná, a Guerra do Contestado, nada mais nós mandamos a nossa PM massacrar o povo, massacrar matando mesmo, né? Por que fizemos isso? Porque o povo não queria entregar suas terras para os grupos americanos, para construir aquela estrada que passa no Paraná e Santa Catarina. Então é histórico o uso aqui no Paraná, e não só no Paraná como no Brasil, o uso de forças de segurança com esse viés autoritário, com esse viés de preservação de certos grupos no poder. E o povo que leva a pior, obviamente, sempre, em todas as situações que foi usado. Você acha que isso bom, não é motivo, né, para haver uma situação como essa, uma revolta como essa? Eu acho que revolta leva a revolta, né? Você acha que de alguma maneira, a gente sabe que os alunos, na verdade, são os maiores prejudicados. Como está hoje a situação dos professores em relação à política paranaense, em relação até essa segurança pública, né?
Perfeito. Até eu queria fazer um adendo aí. Na verdade, não são os alunos os maiores prejudicados. Na verdade, todos nós somos os maiores prejudicados. E vou dizer mais, não é por causa da greve, mas é por causa dessas arbitrariedades, por causa de um governo péssimo que nós tivemos e desse uso abusivo da força, né, de impedir a população de se manifestar, e não apenas impedir a população de se manifestar, de usar a violência extrema. Tanto é que tivemos mais de 200 pessoas feridas. Mas nós podemos observar que ali na Assembleia, os parlamentares que lá estiveram, se não foram a favor, foram coniventes, no mínimo. Porque, de certa forma, a sessão aconteceu. Eles deviam, como representantes legítimos do povo, olhar pela janela e dizer: minha gente, não tem condição de dar andamento a uma votação sabendo que está ocorrendo uma guerrilha aqui. Faltou sensibilidade ou o peso do lobby foi mais forte? É uma excelente pergunta. Eu acredito que o peso do lobby foi extremamente decisivo, foi forte. O peso da pressão política que o governador exerceu foi extremamente decisivo. Inclusive, não era só a questão da manifestação do povo. A lei que estava sendo votada era uma lei inconstitucional. É uma lei que provavelmente, para não dizer com certeza, ela vai ser barrada. Né? Vai ser barrada lá no Supremo, vai ser barrada pelo Tribunal de Contas. É uma lei absurda. Você não pode colocar pessoas que nunca contribuíram para o Paraná Previdência, determinar que agora o Paraná Previdência pague a aposentadoria das pessoas. Professor Jamal chegou num ponto onde eu queria poder ter perguntado há alguns dias atrás, mas antes tarde do que nunca, para que eu e as demais pessoas e as minhas amigas aqui, Carol e Elis, também possamos entender o que foi aquela Paraná Previdência. Todos nós sabemos que é um órgão do Estado, onde faz recolhe sai na folha, na verdade, de pagamento de cada funcionário do Estado, um valor que é recolhido numa caixa para manter a aposentadoria dos funcionários públicos. Tinha lá alguns milhões já, ou bilhões em caixa. Cerca de 8 bilhões. Né, 8 bilhões. O que aconteceu? E para a gente entender dentro da ordem jurídica e por que é ilegal. Perfeito. Então, qual que era a ideia do governo, né? Diminuir seus custos, né? Claro. Só que diminuir os custos de uma forma, como eu falei, uma forma ilegal, né? Então, vários aposentados que o governo do Paraná tinha que pagar através do cofre público, inclusive essa determinação legal que está valendo, que deveria permanecer até o fim, o governo simplesmente diz assim: não vou mais pagar esse pessoal, mas alguém vai ter que pagar. Então, colocou essa conta, né, no Paraná Previdência, né? Então o Paraná Previdência vai pagar. Qual que é a consequência disso, embora isso seja negado pelo governador? Obviamente o Paraná Previdência vai quebrar, né? Então todas aquelas pessoas que contribuíram para o Paraná Previdência, daqui a alguns anos não vão ter direito à aposentadoria, porque o Paraná Previdência vai estar quebrado, né? Vai estar quebrado graças a esse inchaço do Paraná Previdência por pessoas que não contribuíram com nenhum centavo para a previdência desse órgão, né, previdenciário. Porque esses 8 bilhões, 7 bilhões e pouco, eles estavam depositados numa conta, não é isso? E aí o governo, a ideia é botar a mão nesse dinheiro. Exatamente. E já começou a fazer isso. Sanar suas dívidas, enfim, pagar funcionalismo público em atrasado, enfim, né? Exatamente. Em que aspecto que ele é ilegal isso aí? Então, a grande ilegalidade é que ninguém pode receber aposentadoria a não ser que tenha contribuído para a aposentadoria, né? Então, esse órgão, Paraná Previdência, vai pagar a aposentadoria de quem não contribuiu para ela. Então, essa que é a grande ilegalidade. Por isso que você não pode jogar a conta para esse órgão, né, de pessoas que nunca contribuíram para ela. Então, o Paraná Previdência foi até elogiado na época que se criou, teve lá suas polêmicas, mas ele tinha um cálculo autorial, né? Ou seja, as pessoas que iam contribuir iam ter a Previdência, iam fazer investimentos. Então, aquele órgão ia gerir os fundos de quem estava contribuindo para ele. E estava funcionando muito bem. Okay. Até hoje, pelo menos, estava funcionando muito bem. Bom, eu até conversamos, Ana, é verdade, com uma professora que esteve aqui semana retrasada, e eu fiz a seguinte pergunta. Houve toda aquela exposição dos professores, vieram do Paraná todo, né? Ficaram ali acampados, brigaram, e eu perguntei: professora, vocês não se sentiram
Esqueci a palavra que eu usei. Lesados. Lesados, não é? Não foi lesado. Foi uma falta de respeito, porque eles estavam ali na frente, digamos assim, eles lá fizeram dentro todo votando. aquele barulho, né, no bom sentido. Mas o governo e os não deputados, isso. tipo assim, não estão nem aí. Votaram. Pelo contrário, inclusive no Facebook, para quem olha, eles estavam comemorando de ver aquele massacre todo, parte interna, os funcionários... Uma falta de respeito. Uma falta de respeito total. É uma excelente pergunta, inclusive, na verdade, não foram só os professores que foram desrespeitados. Nós todos, cidadãos do Paraná, fomos e muito. E vou dizer de forma direta, esses policiais, eles faziam nossa segurança. Eles foram deslocados, saíram, deixaram de fazer nossa segurança para fazer a segurança dos deputados e mais do que isso, né, para impedir que o povo entre na Assembleia e, além disso, massacrar os professores e todo mundo que se encontrava lá na praça do Centro Cívico. Consequência disso, coisa que é pouco divulgada pela imprensa, o PCC soube disso. Teve arrastão no estado inteiro. No interior teve vários arrastão. Aqui em Curitiba, por exemplo, teve arrastão lá no terminal do Pinheirinho. Certo. O pessoal fez a limpa lá. A cidade foi desvanecida. Exatamente. Se você ligasse para a polícia, liga no 190 no dia 29 de abril, eles iam falar, não temos viatura, não temos nada. Não, mas está acontecendo um assassinato. Não, a nossa polícia está sendo deslocada para massacrar os professores. E esse que é o ponto mais absurdo que está sendo pouco divulgado. Então é muito mais do que a mera greve dos professores, é muito mais que uma questão salarial, é mais do que essa questão previdenciária, é essa questão de desrespeito mesmo. Direito humano, exatamente. Né? Essa questão da arbitrariedade, do uso arbitrário da polícia e de nós ficarmos desguarnecidos. E tem mais custos indiretos disso. A questão do SUS, por exemplo. Quem que pagou esses 200 feridos? A gente pagou também, né? Claro. Dinheiro do SUS, eles foram para o posto de saúde, muitos deles ficaram dias, inclusive, internados. Saiu do nosso bolso. Então a gente pagou, nós cidadãos daqui do Paraná pagamos essa conta várias vezes, né? Nessa questão do Paraná Previdência, nessa questão de falta às aulas, que estamos sem aula por causa desse confronto, dessa má gestão. Então sempre digo, a culpa não é dos professores, é do governo, por causa dessa falta de policiamento que a gente ficou, dessas verbas do SUS, né, que a gente ficou sem, né? E fora essa questão de mensagem, né, que talvez seja até o aspecto mais importante. O governo, quando faz esse tipo de situação, ele age pior que os bandidos. Muito, né? Então é uma mensagem terrível que passa para toda a população. Agora um detalhe, professor Jamal, o contexto de hoje, claro que a gente fala, o assunto acabar se estendendo ao outro. Mas o tema de hoje, especificamente, é violência policial. Esse fato, dia 29, foi apenas mais um fato que acontece já no Brasil, não só no estado do Paraná, como no Brasil todo, do excesso de violência policial. Nesse episódio do dia 29, até houve uma troca de acusações por parte do comando da Polícia Militar e do secretário do Estado. Ficou aquele jogo de empurra-empurra, não, eu não mandei, eu mandei, enfim. A polícia excedeu-se porque estava cumprindo uma ordem, ou ela, diante de um suposto ataque, ela revidou de forma meio que automática? Perfeito. Então, bom, sendo bem específico, nesse caso do dia 29 de abril, a polícia não revidou de forma automática de forma nenhuma. Primeiro que esses black box até hoje não apareceram, né? Então aqueles 8 que foram presos eram todos estudantes que não estavam praticando nenhum ato de vandalismo. E como está sendo noticiado até pela imprensa nos últimos dias, o governador ele teve 2 horas para mandar a polícia parar. Não fez isso. E mais, né, quando a gente Poderia ser evitado. Poderia ser evitado. Então, teve uma primeira reação. Perfeito, até vamos imaginar que fosse justificável. Agora, 2 horas jogando bomba nos professores, descendo uma retada nos professores, até de helicóptero se jogou bombas neles. Porque toda ação, você pode prever a reação mínima. Exatamente. Né? Ali deu para ver que houve realmente uma perda total do controle. Mas, então, na tua ótica, foi orquestrado. Foi orquestrado. Ele tinha um objetivo: acabar. Exatamente, dispersar a população e mais, né, incutir um medo na população, para evitar que se manifeste. O que me chamou a atenção, porque, queira ou não, os deputados estavam votando. Perfeito. Assim como votaram, e foram, a sua grande maioria votou a favor, votou junto com o governo.
esse excesso foi realmente... Deliberado. Perfeito. Deliberado. Quem conhece o nosso ex-secretário de Segurança sabe que é uma pessoa extremamente violenta, né? Que responde, inclusive, vários processos por causa disso, né? Por conta desse tipo de atitude, dessa truculência. Inclusive, até foi um cinismo extremamente grande ele dizer que não tem nada a ver com isso. Como é que o chefe não tem nada a ver, né, com os autos de mão, passar a mão e já para. Exatamente. Bastava isso. Recue. Bastava isso. Acabou. Exatamente. Então, eu suponho que seja assim também, né? Exatamente. Então, veja como foi orquestrado, como foi premeditado. Você trazer uma força desproporcional do Estado inteiro, gastar uma fortuna em combustível, em diárias, em viaturas, etc., né? E daí, no primeiro momento lá que ele poderia usar essa desculpa de reação, continuar massacrando o povo. Será que então ele ficou 2 horas levando bala de borracha. Professor Jamal, para a tua experiência como advogado, foi uma ostentação de poder com o objetivo de intimidar? Com certeza. Com certeza. Isso muitos sociólogos falam, que aqui no Brasil, e não é só o problema do Paraná, aqui no Brasil nós temos um problema de ver a manifestação popular como algo subversivo, como algo que vai contra a ordem, que tem que ser reprimida. Eu sempre digo, eu falo de experiência própria, eu fui do Exército, fui tenente do Exército, sempre que tinha alguma manifestação, alguma greve, qualquer coisa, a gente ficava em prontidão. Qual que era o objetivo da gente ficar em prontidão? E sair na rua e bater na população. Era esse o objetivo. E essa mentalidade, infelizmente, não mudou até hoje. Essa mentalidade vem da ditadura. Vem da ditadura. Vem diretamente da ditadura. Permanece até hoje. É um direito público. A gente vive numa democracia geral. A gente tem o direito de ir e vir, de falar. Exatamente. E não se quer manter nossos direitos. Agora, muitas pessoas, ou algumas pessoas, alguns formadores de opinião, defendem a tese da desmilitarização da polícia, né? Porque, queira ou não, ela protege o governo, né? E o que você pensa a respeito? Eu vejo que esse é um falso problema, né? Então, nosso problema é de mentalidade. Então, a gente tem que parar de usar a polícia para defender o nosso governante, que quer cometer atos arbitrários, custe o que custar, todo o custo, né? E passar a defender a população. Essa mentalidade que tem que mudar. Então, não adianta eu desmilitarizar a polícia e mantiver essa mentalidade. Isso não adianta nada. Na verdade, a maioria dos países hoje, eles têm a tendência de criar várias polícias, né? Polícias especializadas, né? Inclusive polícia militar. Porque você tem a necessidade de ter uma polícia militar. Então, qual o uso correto de uma polícia militar? Além do uso ostensivo, de você fazer o patrulhamento nas ruas, eventualmente você tem uma rebelião numa penitenciária, precisa intervir, precisa de uma tropa de choque. É necessário. É necessário. Então, o grande problema não é você ter ou não ter uma polícia militarizada, mas é você usar incorretamente. É isso que os outros órgãos, Ministério Público, por exemplo, tem que ir atrás, tem que processar, alguém tem que pagar o custo da operação do 29 de abril, que custou caro, inclusive. Né? Exatamente. Sim. Porque enquanto existe aí o corporativismo, vai acontecer casos como esse e outros tantos mais, e fica por isso mesmo. Perfeito. Também a questão do corporativismo também é outra praga que a gente tem nas nossas polícias, né? Então a polícia ela tem que ser fiscalizada e tem que ser utilizada corretamente. Agora, o grande problema, se o próprio governante utiliza mal a nossa polícia, né, imagina essa questão do corporativismo, imagina a corrupção que pode gerar isso dentro da corporação. Professor Jamal, vamos sair desse contexto aqui do dia 29. Certo. E eu vou aproveitar, nós vamos aproveitar, né, meninas? Isso aí. O professor aqui para perguntar quais são os direitos do cidadão, né, Elis? É verdade. Se eu estou na rua, o policial olha para mim e fala, essa menina é suspeita, eu vou fazer uma geral nela. Qual que é o direito dele fazer isso e qual que é o meu direito de não deixar ele fazer isso? Perfeito. Bom, o Código de Processo Civil, ele tem uma disposição legal dizendo que se a pessoa está em alguma atitude suspeita, é permitida a revista, né? Então, até tem uma disciplina no próprio Código, né, que a revista em mulher tem que ser feita em mulher. Tem exceção, né? Então, em situações de emergência, situações que não tem mulher para fazer revista, pode ser feita por homem, mas seriam situações justificáveis, dentro do contexto que poderiam ser justificadas. Ou seja, não se permite o abuso. É que é a mesma coisa da algema, né? A algema é permitido o uso da algema, o que não se permite é abusar da algema. Então prender pessoas lá, uma pessoa de 80 anos de idade, uma pessoa que não oferece resistência, não há justificativa para o uso das algemas. Na verdade, nunca houve a justificativa para o uso das algemas. De tanto que houve o abuso desse direito da polícia, dessa possibilidade da
da polícia que se criou uma súmula vinculante do STF. O STF deixa bem claro que é uma coisa que é óbvia. Pode haver uso de algema se for necessário. Esse abuso, na tua opinião, professor, ele se dá do autoritarismo, do despreparo ou do desconhecimento? Perfeito. Essa questão do autoritarismo eu acho que é o que comanda as nossas forças de segurança pública. Porque eu tenho lá um crachá, eu tenho uma pistola, se eu não estou, né? Se eu não até segurança pública faz isso. Se eu não estou devidamente preparado, eu acabo cometendo um excesso. Sim. Então falta o quê? Um treinamento mais específico? Mas me parece que não é bem a questão do treinamento. Embora muito se fale do treinamento, precisava treinar mais, mas a gente vê na prática a seguinte situação. Eles têm, na maioria das academias, uma boa formação. Aí, quando eles saem para a rua, os policiais mais antigos, eles falam assim, esqueça tudo aquilo que você aprendeu na academia. Aqui é diferente. É prática. Então, por isso que eu digo, essa questão do autoritarismo é o que está comandando a mente dos nossos policiais. E aí entra de novo naquilo que falamos no início, o corporativismo, né? Evidentemente que eles não vão se cortar na pele, né? Vão se proteger. Então esse corporativismo acaba acobertando muitos atos ilícitos e os excessos. Sim. Por parte. Ou até existem vários países, até para essa questão de conter os excessos, né? A questão de filmagem, né? Então a própria viatura, geralmente a câmera ou na viatura ou na própria roupa do policial, né? Uma microcâmera. Então essa questão da filmagem, ela resolve vários tipos de problema. Ela diminui bastante a questão do abuso policial. Até tem algumas medidas interessantes, curiosas, vamos dizer assim, lá em São Paulo, por exemplo, se proibiu os policiais militares, após um confronto, com bala, com tiro, né, de socorrer as vítimas. No começo foi um estardalhaço, até o Ministério Público foi contra, né? Só que o resultado disso diminuiu em 80% o número de mortes, né, das pessoas feridas que são socorridas que antes eram socorridas pela PM, agora são socorridas pela ambulância. Então diminuiu drasticamente o número de mortes nessa situação. Então existem medidas práticas simples, né? Exatamente, simples, que diminuem bastante essa questão do arbítrio, do abuso do poder. Falando ainda em abuso de poder, no caso de uma empresa, um policial vai até uma empresa, devido a alguma denúncia, alguma coisa nesse gênero, ele tem o direito de chegar dentro de uma empresa, de repente fazer um boletim de ocorrência, sem saber a veracidade do lado da empresa também, só acreditando, digamos, no cliente que foi até a empresa fazer a reclamação? Perfeito, é uma pergunta interessante. Então, na Constituição ela fala de casa ser asilo inviolável, né? Então, essas buscas e apreensão, elas têm que, hoje, necessariamente, tem que ter ordem judicial. Né? Não só empresa, mas também o domicílio, né? Independente de qual seja a polícia. Exatamente, independente de qual seja a polícia. Existe uma exceção que a própria Constituição prevê, no caso do flagrante delito. Então, se você está vendo, se algum policial, se qualquer pessoa vê alguém cometendo crime, pode, inclusive, invadir a casa, pode invadir a empresa, não há problema nenhum. Né? Mas a regra qualquer mandado de busca e apreensão tem que ser expedido pelo juiz. Não basta ser pelo delegado, não basta o próprio policial fazer isso. Bom, lembrando que a Faculdade UPET mantém ali um núcleo de atendimento jurídico para a população carente. Se você tem alguma dúvida sobre os seus direitos, entre em contato com a Faculdade UPET, informação é poder. E nós conversamos hoje aqui com o professor e advogado, o Dr. Jamal, da Faculdade UPET, a quem eu agradeço aí a presença. Doutor? Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Nós vamos chamar um intervalo, né? É verdade. Vamos. O assunto é complexo, né? A gente continua conversando logo do intervalo e daí a gente volta falando de comida, coisas boas também. Vamos falar sobre brownies, vamos falar fotografia. Nem conto. Quem está em casa tem que voltar depois do intervalo com a gente, porque vocês vão saber tudo sobre foto. Com uma pessoa especialista em fotografia e que vai te deixar mais linda ainda. Olá para você que nos acompanha, eu sou Cláudia Cozella e gostaria de convidar vocês que nos acompanham a todos os dias, de segunda a sexta e sábado, os melhores momentos, das 15h30 às 17 horas, aqui na TV Transamérica. Acontece Curitiba, o programa que chegou para arrebentar e para ficar. Convocação para retorno imediato ao trabalho de professores e funcionários das escolas e universidades.
Veja agora o que o governo do estado fez nos últimos anos em benefício da educação pública de qualidade. Em 2014, 34% do orçamento foi dedicado à educação. De 2011 a 2014, os professores tiveram 60% de reajuste salarial, contra uma inflação acumulada de 26,7%. Professores das universidades tiveram 57% de reajuste e foram contratados 25 mil professores para escolas e universidades. Hoje, o salário dos professores está acima do piso nacional e chega a R$ 8.500 aos 25 anos de carreira. A paralisação não interessa nem ao governo, nem aos paranaenses. Juntos,